Goleiros da Baixada. Galera, boa noite, conforme prometido, e esse é o segundo programa nosso, que é o Goleiros da Baixada. Nós estamos aqui com um cara hoje, que vocês chamam de monstro, brabo. Eu chamei ele uma vez de almirante da área, ele não gostou, ele prefere ser chamado de general da área. Nós estamos aqui com o T9. Vem pra cá, T9. Senta aqui. Boa noite, Jackson. Boa noite, T9. Boa noite, telespectadores aí. Quero desejar primeiramente aí um Feliz Natal aí a todos aí atrasados. E vamos lá aí matar esse leão aí com o Jackson aí. T9, primeiro eu queria te agradecer por você estar aqui, matando a curiosidade dos seus fãs, das pessoas que te acompanham nas redes sociais, que você não está aqui à toa, você está aqui por causa dessas pessoas que te acompanham. E a gente costuma dizer que o papo tem que ser reto. Claro. Essa entrevista é sobre coisas que as pessoas gostariam de perguntar. Dos bastidores. A primeira pergunta que eu vou te perguntar: você se considera um mercenário do futebol? Não. Na verdade, eu acho que essa palavra não deve nem existir no mundo do futebol. Porque, como é que eu posso interpretar para você? Na maioria dos jogadores que ganham para jogar, eles são profissionais, ou seja, eles vivem da bola. Muitas das vezes, durante a semana, ao longo do ano, esse jogador ele precisa de uma academia, ele precisa de uma passagem para ir treinar, que muitas das vezes o jogador ou ele está desempregado, ou o jogador ele está empregado, porém o clube não paga ele, ou paga ele um mês e não paga 5. Muitas das vezes esse jogador tem família, tem filhos, não é o meu caso. Muitas das vezes esse jogador precisa daquilo ali para dentro de casa, porque... Então você está dizendo que muitas das vezes é questão de sobrevivência. É isso aí, é uma ajuda. Eu costumo dizer que é uma ajuda ao profissional. Você tem seu trabalho, você trabalha para ganhar o seu dinheiro. Você não trabalha porque você é mercenário, você trabalha para buscar o seu fruto, seja para pagar uma conta, seja para trazer alguma coisa para dentro de casa, ou mesmo ajudar em alguma coisa. O grande problema, T9, é que o jogador amador, aquele que não recebe, ou seja, que vai e joga por amor, considera o futebol um lazer e não uma profissão. O que você tem a falar sobre essa questão quando eu falo você, que são pessoas que a gente sabe que vão para determinados clubes, que valorizam o seu trabalho, porque vocês levam isso como um trabalho e não como um lazer. Então, o que você tem a falar para essas pessoas que consideram o futebol um esporte, um lazer e não uma profissão no amadorismo? Não, eu entendo essas pessoas, né, Jackson? Só que hoje o futebol mudou muito, porque antigamente não tinha esse tanto de atleta alto nível, profissional, uma competição amadora. E hoje você olha aí, você vai no Trio de Ouro, onde eu tive participando esse ano mesmo no Flamengo, uma das grandes equipes lá. Você pega um campeonato que só tem profissionais, seja da primeira divisão à última divisão. Então isso vem crescendo e vem mudando. Antigamente, eu lembro quando eu era pequeno, existia uma equipe amadora que, se viesse um profissional, aquele profissional era badalado. Às vezes o profissional era da terceira divisão, do Mindioculto, Heliópolis, nada contra. Porém, aquele profissional era... Hoje você vê aí, vou botar no caso, você tem um Wagner Eugênio, você que rodou lá fora a Europa. Mas o Wagner ele deixa bem claro
que ele é o profissional do futebol. É isso então aí. quem quer a presença dele no clube tem que valorizar o trabalho dele, ou seja, o atleta Wagner Eugênio, não o amigo Wagner Eugênio. E eu concordo plenamente, eu passo isso para todo mundo, não só a respeito do Wagner Eugênio, como todos, porque, assim estou dando exemplo como o Wagner Eugênio, eu vejo o Wagner Eugênio todos os dias acordando de manhã, 7 horas da manhã, indo treinar, sol, chuva, ele está lá treinando, à tarde academia, então é um atleta que se empenha para o futebol, não é aquele atleta por isso que é um atleta que sobressai, porque é um atleta que ele não vive embalada, ele faz jus o trabalho do diretor, porque tem muitos atletas que você pega aí, o atleta, ele vive na noitada e ele vai lá realmente só por lazer, e muitas vezes tem uns que até pegam dinheiro, ou então bebem bastante, mas não dão valor. Eu estou falando de diretor porque eu sei mais ou menos que é diretor, porque eu fui diretor do Máquina aí num campeonato recente onde fomos campeões invictos. Então eu sei o que é ser diretor. Como você falou uma vez para mim, T9, eu acho que todos os jogadores deveriam ser diretor para ver o esforço que os diretores passam até chegar ali no campo. Porque muitas das vezes nós jogadores só sabemos a parte do campo, chegar lá, jogar, o uniforme está lá limpo e tranquilo, mas fora aquilo ali tem diretores, tem diretores que não dormem a semana toda preocupado, é ligação para jogador, é resolver problema de jogadores. Então eu dou muito valor, Jackson, esses jogadores que se empenham a semana toda, se cuidam para dar um bom resultado, porque a única coisa que esses diretores querem é apenas um resultado positivo. É a maior conquista de um campeonato, que é o título. Não tem preço que pague o título. Não tem para um diretor. Então eu posso falar que eu dou muito valor a esses jogadores que se cuidam, que na noite anterior ele pega o jogo como responsabilidade para conseguir algo melhor. E você pode colocar na ponta do lápis, todos esses jogadores são vitoriosos aonde passam. Sobre isso que eu ia falar. Olhando para aquela câmera ali, ó, aqui. Tá olhando bem? Igual isso. Aí, não é aquela não. Sim. Essa aqui. Você, em todos os times que você jogou aqui na ACFBR, você recebeu uma prata, igual os jogadores costumam dizer? Não, teve times que eu não recebi dinheiro não. Porque teve times assim, no exemplo como o Aratangi. O Aratangi é um time, não é novidade para nenhum, é um time do bairro onde eu nasci, um time onde o próprio campeonato do Jackson, onde promovia, que eu era pequeno na época, era um campo do Rosa, e esse campo lá eu ia, lembro, na época, nem imaginava ser hoje o T9, artilheiro aí das competições aí de alto nível, ia ver o Aratangi jogar e sonhava um dia de jogar no Aratangi. E nisso foi passando muitas coisas na minha vida, onde aos 18 anos eu tive a oportunidade de jogar lá fora nos Estados Unidos e rodar alguns estados como o Rio Grande do Sul e ser o T9 que eu sou. E hoje eu pela primeira vez vesti a camisa do Aratangi. E eu pedi para ir ao Aratangi, mesmo saindo do Tulipão de um bicampeonato invicto do Brasileirão, eu pedi para ir para o Aratangi e eu fui para o Aratangi com o coração para ajudar. Todos os jogos emprestava a chuteira, ia para os jogos, botava gasolina no meu carro, não pedia nada a ninguém. E todos os jogos, eu não preciso nem falar, né? Como você me falou no campo no Miguel Couto, você falou que acha muito difícil eu repetir um campeonato desse que eu fiz, onde eu participei diretamente no ataque do gol que definiu os 2 gols lá em cima do Marte, na hora da classificação, onde fomos para Caxias jogar contra o Trem-Bala tranquilo, onde o Trem-Bala tinha que sair para cima da gente. Imagina nós dentro da casa do Trem-Bala ter que sair para o jogo. E sem contar os mata-matas, onde eu pude ser feliz contra a grande equipe do Farronia, poder contribuir com 2 gols, contra o Itaipu mais 1 gol, e na final pude contribuir contra o Inter com 1 gol e com 1 gol de pênalti também, que nos ajudou a ser campeão. Entendeu? Alguns times que eu joguei, não, mas te confesso que alguns eu peguei sim, até porque precisava de ajuda para treinar, para pagar uma academia, que hoje menos de R$100 você não paga uma academia. E isso aí que eu tenho a dizer para você, com toda sinceridade. Sim. No Tulipão você recebeu? Você está querendo dizer que no Tulipão você recebeu? Recebia.
no Tulipão ele tem um projeto lá que todos sabem, de que todos os jogadores ganham um tanto que entram jogando e outros jogadores que ficam no banco, eles têm um tanto para pegar. Por exemplo, jogador entrou jogando é um valor. Isso. Não entrou jogando, ficou no banco e entrou no segundo tempo é outro valor. Sim, sim. Sim. E Então, só para completar, por que você acha que teve uma repercussão tão negativa quando foi publicada na página da CFBR que os jogadores recebiam? E aí foi duramente foram na página, falaram que aquilo não é coisa que se coloque. Se eles mesmos sempre fizeram isso, se eles mesmos sempre divulgaram, todo mundo sabe, por exemplo, você é um jogador, está aqui falando que recebia. Você vê alguma coisa ruim nisso? De dizer que recebeu? Você está falando alguma mentira? Não estou mentindo e eu deixo bem claro onde eu passo a respeito do Tulipão. O Tulipão, para mim, né, nessa semana eu estava até conversando com o Rafael do Gás, que é um treinador, foi o atual campeão aí da Copa Inverno, melhor treinador, e na outra bateu na trave contra o Tulipão. O Tulipão ele deixou como é que eu posso dizer, uma planilha para o time que quiser ser campeão chegar. Não é o garantido, porém eu posso dizer que é 80% garantido com essa planilha que o Tulipão demorou a chegar, porque eu costumo dizer, Jacques, que o time que fez história com o Tulipão, que travou o Tulipão mesmo, como assim, T9? O Tulipão ele vinha batendo na trave, montou muitos times fortes, todos nós sabemos, o Tulipão veio batendo na trave, porém, quando ele foi campeão em cima do Fanático, onde eu fui o artilheiro e concorria à grande equipe Fanático, um abraço ali, grande pessoa, na minha opinião, um dos melhores diretores aí, presidente das equipes amadoras na Baixada. Na minha opinião, eles foram campeão raspando em cima da gente no pênalti, mas não ganhou a confiança da torcida. Porém, não é porque eu fui pro Tulipão, estou falando da equipe geral, porque um jogador não resolve jogo, e sim a equipe. A equipe do Brasileirão de 2016 e 2017, da onde eu fiz parte, pude ser artilheiro, ela provou que o Tulipão se firmou de vez na competição e é um time dos melhores da Baixada, porque foi aí que eles ganharam. Quando eles fizeram a leitura da competição. Foi quando eles, quer dizer. Depois de errar de rascunho, conseguiram acertar o cálculo, o que era certo. E quem você acha que foi o grande responsável por isso? Pra mim, cara, eu destaco um cara ali, cara, que pra mim ele é muito, independente de ser meu amigo, o Dinho. Pra mim o Dinho, quando ele chegou no Tulipão, ele mudou algumas coisas que tinha antigamente, que eu fiquei sabendo por algumas pessoas, né? Eu falo do que eu vi. E do Dinho que eu vi, o Dinho é um tipo do cara que ele é leal com o jogador. Porque se o jogador vir jogando com ele bem, ele não vai chegar na final porque chegou fulano de tal, ele vai bancar o cara. Foi bom você falar isso. Houve um momento na final da competição, que foi contra o Aratandi, vazou uma informação, e eu não estou dizendo que isso é verdade, não estou dizendo que isso é verdade, que você poderia ficar no banco para um jogador. E ele que bateu o pé e falou não. É ele que vem jogando, é ele que vem fazendo os gols, é ele que vai ficar. Isso foi verdade? Verdade. E não sei quem te passou essa informação, mas ela é totalmente verdade, 100% verdade. Na final, contra o Aratangi, eu vinha de uma lesão onde eu não pude jogar semifinal contra o Confiança, porque num treino no Arte Sul o jogador caiu em cima do meu joelho, onde eu tive uma leve torção e eu tive que ficar afastado 15 dias. Aí eu não pude jogar esse grande jogo, e é onde eu vinha jogando todos os jogos bem e ajudando a equipe como artilheiro da equipe. E na final, o Dinho chegou até mim e me perguntou como que eu estava. E eu fui sincero para ele, porque o treinador, quando ele ganha a confiança do jogador, o jogador fala a verdade. Se ele está bem, ele está bem. Se ele está mal, está mal. E eu estava preparado para aquela final e graças a Deus pude ajudar o Tulipão a ser bicampeão do Brasileirão invicto, com o gol na final também. Deus me consagrou. E você fez aquele gol? Fiz. Porque o pessoal do Aratandi diz que não foi você. Eu quero que você olhe e faça. Foi você que fez o gol? Foi.
é tudo interpretação. Chaves bateu o escanteio, eu raspei, a bola bateu no Crispim e entrou. O João, que era o juiz, ele me passou que interpretou que a força foi minha. Que eu raspei a cabeça da bola, entendeu? Então, a força e a intenção. Entendeu? Então, quem treina sabe que aquela bola ali que o Chaves bateu no primeiro pau, e a gente já tinha feito uma jogada dessa na própria final. É a famosa bola rápida. Então, foi a bola rápida onde eu cabeceei e foi o gol. Então, por isso que eu falo que o gol foi meu. Se o gol não fosse meu, com certeza. Então, Dinho, T9 está dizendo que o grande responsável do Todo-Poderoso ter conseguido os méritos que alcançou é sua. É isso? E eu lembro das palavras dele nessa decisão. Eu lembro que estava todos os jogadores concentrados dentro do vestiário. Ele falou: T9, chega aí. E eu te confesso que eu não sabia que eu estava preparado, fui para jogar a final, porém eu não imaginava que eu ia entrar jogando. Só que eu confiava no meu treinador. Se ele foi o que ele me perguntou uma noite de sábado, anterior à final, perguntou se eu estava. Me ligou, me perguntando se eu estava bem. E eu falei para ele que se ele precisar de mim, eu tô ali e eu tô 100% para ajudar ele. E graças a Deus ele me chamou lá, momentos antes de ser uniformizado, e bateu no meu peito, lembro como se fosse hoje, e falou: T9, quem tá te botando hoje sou eu. Se caso nós sairmos daqui com a derrota, a culpa não vai ser sua, a culpa é minha, porque todo mundo, a grande maioria, porque teve umas pessoas que depois ele me contou no privado, alguns diretores que queriam... Nem vou te perguntar, não porque senão perguntar. os caras do tic-tac vai dizer que você afrouxou, entendeu? Então não vou perguntar, galera, não vou perguntar isso, quem foi as pessoas, tá? Aí eu lembro que o Di falou que algumas queria e algumas queria que outro jogador que veio de fora jogar. Porém, o Di bateu no meu peito e, graças a Deus, fui feliz de fazer o gol, e o Tulipão se consagrou 2017 campeão invicto, e eu colocar meu nome nessa linda história do Tulipão, um dia poder falar para meus filhos que eu fui artilheiro dessa grande equipe. Outra pergunta que a galera... Essa pergunta não é o pessoal que me fez, mas sim a gente ouve. A pergunta sempre é... A pergunta não. A indagação sempre é: T9 foi artilheiro? Também com o time que ele escolhe para jogar, é fácil. Só joga no meio dos melhores. Aí fica ali, a bola vai passar e ele vai fazer. Só que nesse ano, e essa Copa Inverno que passou, que você jogou pelo Aratandi, você pôde mostrar que mesmo quando o time não ajudou, você conseguiu fazer os gols que a equipe precisa. Não só os gols que a equipe precisava, mas como o único que fez gols. Nos últimos 4 jogos eliminatórios, só você marcou. Contra o Farrolinha, você fez 2 e fez um partidaço. Quando eu falo partidaço, você estava bem marcado, não houve falha do zagueiro do Farrolinha, os méritos foram seus. E você conseguiu fazer o gol. Por que você sempre quer jogar no melhor? Até quando você escolheu jogar no Aratandi, foi quando o Aratandi montou o melhor time, que provavelmente nem se repita mais. Mas por que você escolhe esse ponto para poder... eu vou jogar aqui, entre os melhores? Sim. Primeiro, respondendo a sua pergunta, e respondendo a do Palhacinho que veio aqui e falou. Palhacinho, para o pessoal entender. O que o Palhacinho falou? Ele falou que hoje eu estou vivendo um grande momento, porém, ele falou que eu não poderia ter esse êxito, esse momento que hoje que eu estou vivendo, se eu estivesse jogando em uma equipe inferior. Aí eu te respondo. Quando eu joguei no Fanático, não falando com o Fanático com a equipe inferior, porém, não era um Tulipão, não era uma equipe igual o Aratandi. No time, ali, tirando eu desempregado, e o Nil, só nós dois. Então, só o Nil em atividade. Eu concorri, você não me deixa mentir. Artilheiro e foi eleito melhor jogador. E eleito melhor jogador. Fazendo a diferença em jogos contra a Beira. Inclusive, a Beira tirou a equipe dele, que era uma grande equipe, que tinha o David, ele e outros baita jogadores que eram o Reb. A Beira, um abraço, rapaziada da Beira, uma das melhores torcidas aí da nossa competição. Abração, Beira. A Beira está no pré-brasileirão
Começa dia 7 de janeiro. Fiquei muito feliz pela volta aí, porque nosso futebol só tem a ganhar. E voltando, quando eles tiraram eu lembro que o nosso jogo do Fanático era depois lá, contra o Estrela Branca, onde ganhamos de 6-0, onde eu pude ter a felicidade de meter 3 gols. E eles saíram de 1-0 para a Beira. E depois a Beira veio para cima da gente. Eu lembro que eles fizeram uma linda torcida. Se eu não me engano, eles ganharam daquele ano, não sei, de melhor torcida. A melhor torcida foi da Beira. A Beira tem um torcedor. Eles encheram aquilo lá, confiante que ia tirar o Fanático, onde a minha estrela mais uma vez pôde brilhar. Eu pude marcar 2 gols e dar um passe para o Nil no primeiro tempo, onde o empate era nosso. Então, bem dizer, matando a partida no primeiro tempo. E no segundo eu tive que sair porque eu tive uma lesão na posterior para me tratar contra Peixoto, que era nosso semifinal. Então isso sempre vai haver. Quando eu estou no melhor, vai falar que eu estou no melhor e eu tenho que ser artilheiro só porque eu estou lá. E quando eu estou no pior, quando eu estava no pior, falaram que quando eu fosse para o Tulipão, eu só seria ser banco. Porém, fui para o Tulipão, fui bicampeão de uma competição que poucos têm esse privilégio. Fui bicampeão, botando meu nome lá, compartilhando da maior goleada, que foi em cima do Gospel, 17-0, 10-0 em cima do Trem-Bala, aqui, e sendo um artilheiro. Então, eu não sei como agradar, porque se eu agradei quando eu estava lá e agradei quando eu estava aqui. Tic-tac. Perguntei para o Palhacinho sobre o tic-tac e ele falou que ele tinha os Galácticos. O que você tem a dizer sobre o grupo Tic-Tac? Esse grupo que, na minha visão, daqui a um ano não será mais isso. Porque a idade está chegando, certo? Está chegando para o Wagner, está chegando para o Prego, já chegou para o Kiel, já aí, né? Um abraço, Kiel! Abraço, Kiel! Já chegou, ele mesmo, não estou mentindo, porque ele mesmo já falou, já, que não sou mais criança. Verdade. Certo? Jucimar como Prego, né? Como joga lá na frente, ainda pode ter mais aí uns 2 anos. Mas o Wagner, por zagueiro, vai viver do posicionamento, que ele sabe muito, para mim um dos melhores zagueiros da competição. Mas o grupo Tic-Tac já começou a contar a caída do grupo. Quem você aponta hoje como, por exemplo, o substituto do Wagner? Substituto do Wagner, Eugênio? Isso. É difícil achar, porque... Porém, temos, sim. Eu gosto muito do futebol do Lucas, do Neném. São dois jogadores que foram nascidos e criados comigo em Xangri-Lá. Eu gosto do futebol, porém ele ter largado um pouco do futebol por coisas particulares é o Danilo, do Farrolim. Eu acho o Danilo um excelente zagueiro, para mim, ali um dos melhores. Ele com o Belão ali se completam, porque o Belão é um zagueiro mais de força, inclusive, e o Belão de técnica. Inclusive o Palacinho, pedi para o Palacinho fazer uma seleção e ele colocou o Wagner junto com o Danilo. No time dele é o Wagner e o Danilo. O Wagner e o Danilo na zaga. No meu time eu colocaria com o Wagner? Com o Wagner. Eu colocaria o Neném, que foi a minha zaga que me deu o título da Copa Inverno. Neném e Wagner. Neném. Não vou perguntar se isso é porque é parceiro. Não, porque... eu estou respondendo. Ele foi comprovado. Sim, correto? Sim. Fomos campeões, foi comprovado. Tá, é respeito. Sim. Outra pergunta é o seguinte. Você está indo por Confiança. Isso é real? É verdade. Estou indo por Confiança. Do meu amigo Thiago. Thiago, um grande abraço. Lá você também vai ganhar uma prata? Lá no Confiança, até então não conversamos nada a respeito de dinheiro. Certo. Ainda vamos conversar a respeito disso. Ainda não tem uma negociação. Sim, porém... Houve alguma negociação anterior? Vou te perguntar. Sim. Galera, estou fazendo essa pergunta para o T9 porque andou circulando, e quando eu falo circulando, porque é real, de que você havia feito um acordo com o Thiago, de que o Thiago ajudasse o Aratandi e que nesse ano de 2018 no Brasileirão você estaria com ele. Isso é real? É real, é verdade. Essa fonte aí tua é boa. E é real. O que acontece?
O Thiago, ele já vinha me chamando já para alguns campeonatos anteriores. E eu sou o tipo do cara, se eu dou a palavra, eu vou. Na maioria das vezes quem me conhece, ou enrolo, não dou a minha palavra, não, vamos ver e tal. Mas se eu dou a minha palavra para a pessoa, eu vou. E foi o que aconteceu com o Thiago. O Thiago, assim, na final entre Tulipão e Aratangi, no sábado, o Thiago foi na minha casa. E de lá conversamos, e na época estavam alguns diretores do Raça chamando o Thiago para tentar resgatar o Raça. Que o Raça é um time grande, vem vivendo os momentos difíceis como qualquer time. Às vezes os diretores eles têm que entender também, Jackson, que o time vive momentos difíceis. Não é pegar esse momento difícil, botar a culpa na associação. Não é porque eu estou na sua frente que estou falando isso, não. Botar a culpa na associação, no campeonato. Existe momentos difíceis, cara. Mas ali você vê que se você tem um diretor leal ao seu lado. Entendeu? Eu estou falando isso aqui por Raça, porque o Raça é um time que um dia eu quero jogar. Porque foi um time que eu também vi. Até como o São Francisco, que eu acabei de receber o convite do meu amigo Maico do Apocalipse essa semana e do Serginho, o atacante que vai ser o treinador, me mandou um zap hoje. É um time também que eles vão disputar a Champions League e me chamou também. Mas voltando ao assunto, no sábado eu fui com o Thiago e conversei com ele, conversei com ele, eu lembro até hoje, numa lanchonete, e eu fiz esse acordo com ele. Eu pedi que ele levasse alguns jogadores, que o Thiago é muito gente boa, como todos nós sabemos, então os jogadores são muito apegados a ele. E ele tem um leque de jogadores que eu sabia que podia ajudar o Aratangi como ajudou. Como jogadores Léo Gonçalo, Thiago Conceição, Rafa Santos, um zagueiro muito bom, técnico, Bruno Bomba, sem comentários, o Farinha, tem o... Bruno Bomba? Bruno Bomba foi pra lá também. O Bruno? O do caranguejo brabo? Aquele ali é a reserva. Bruno, fala aí, olha pra mim. Da onde você tirou que brabo é caranguejo que vai amarrado pra feira? Ele tem mais, cara. Ele veio da Paraíba, o Jackson. Paraíba, você sabe como que esses caras cearenses, né? Esses caras que vêm do Ceará, cara. Eu já falei pra ele largar futebol e virar... Entra lá pra Barcelona, sei lá. Comediante, pô. Eu falei pra ele. Arruma outra, Bruno, pra gente publicar. A do caranguejo chega, beleza? Até minha esposa morreu de rir, já. E só para não perder o foco, e o Thiago aceitou. Eu levei o Thiago na diretoria, apresentei o Thiago lá. O Thiago já conhecia o Rafael, mas porém os outros integrantes da comissão não conhecia. Aí conheceu e fechou essa parceria. E porém, dali foi onde que eu dei a minha palavra ao Thiago, que eu iria ajudar o Confiança no Brasileirão 2018. E graças a Deus deu tudo certo, porque a parceria foi muito julgada lá no bar. Porém, foi muito julgada. Porque hoje o torcedor demora. Porque tem gente que acha que porque o time é do bairro, tem que ser só jogador do bairro. E hoje lá, não conseguimos mais fazer um time igual fazíamos há 20 anos atrás. Nenhum local consegue mais fazer um time só de jogadores do local, do bairro. Ainda mais que nesse bairro tem outras equipes também. Então não tem como. Você tem jogador, como tem apresentador top, e o Jackson aqui que eu não vou falar o que é, mas deixa eu te dizer uma coisa, existem jogadores que são top e jogadores que vão para compor o grupo, que são o que a gente chama de que carrega o piano. Então, não tem mais tantos jogadores top assim no futebol. Não é só na Baixada, não. É no mundo inteiro. Então é difícil montar um time. Como agora essa semana a gente foi campeão do Copa Grama, um abraço pessoal do Chelsea. E assim que acabou... Copa Grama pelo meu amigo Niquinho do Federal. Um abraço, Niquinho, abraço Federal, amo vocês. Niquinho aqui, um abraço aí, Niquinho Federal, responsável por esse Copa Grama aí. E não deixa morrer o futebol de Miguel Couto, porque se ele deixar morrer, como tem equipes de lá aqui, como tem outros representantes de outros lugares também, então ele é um representante lá que nunca deixar. Um abraço, Niquinho. Copa Grama sempre vai ter o apoio da CFBR. E assim que acabou lá a final entre Chelsea e
União de Itaipu, ele falou, teve um torcedor que passou por mim falando as seguintes palavras, porque o Chelsea estava, o Forte tinha acho que em torno de mais de 10 anos que não conseguiu um título. Eu soube disso. Portanto que a rua foi fechada lá, não pude ficar na festa porque tinha que ir para casa, a mulher já não aguentava mais o ano todo envolvida em futebol, e ela só folga domingo, né, amor? Um abraço, te amo. Ela é minha base. Como é que é o nome do amor? Claudiane. Claudiane, um abraço, minha Ela amiga. que é a base de tudo. Se não fosse ela, não teria como chegar em alguns lugares que eu sonhei em chegar. Mas ainda vou chegar mais, se Deus quiser. E aí esse torcedor chegou e passou até mim e falou, claro, parou de trazer jogador do Forte e trouxe o Wagner Eugênio e o T9, só que eu escutei isso aí. Então eu vi, dali eu pude observar que não só foi no Aratangi, essas coisas, como você falou, em todos os lugares tem isso. Então foi isso. Aí a torcida foi indo, quando foi ver, a torcida se apaixonou pelo time do Aratangi e deu aquela junção entre torcidas e aquela música Jamais Eu Vou Esquecer, que realmente me dava sorte. Toca no T9 que é gol e realmente... Como é que é a musiquinha? Toca no T9 que é gol, e é verdade, é verdade. E na minha opinião, agora Aramanguaça é uma das melhores torcidas, junto da do Esperança, da Febre Amarela. Show de bola. Briga vai ser feia, hein? Aramanguaça e Febre Amarela prometem. Vai ser show de bola essa briga assim, pelo título, né? Aramanguaça vem de bicampeonato, só que a Febre Amarela vem bonita e promete fazer a festa. Lógico que são duas coisas. A torcida, ela pode até fazer a festa, mas o clube tem que ajudar. O clube tem que ajudar. Entendeu? Ressaltando a respeito da Aramanguaça, eu sou um Aramanguaça, independente de ser atleta, porque a Aramanguaça ela é uma torcida independente. Ela mesmo ela tem a presidência, ela tem o tesoureiro. Nós vamos trazer o diretor da Aramanguaça aqui para Marcos falar sobre a Aramanguaça. Excelente pessoa, parabéns pelo trabalho que ele está fazendo, ele, Naninho, Marquinhos, Felipe. Está convidado, vamos marcar uma data para você vir aqui, ok? Meu cunhado tesoureiro, Luizinho também, Felipe Gregório. Então, o que eles fazem, já se você não tem ideia, na própria final, eles saíram a final foi 1h, né? 1h da tarde, eles saíram de casa às 6 horas da manhã para ir para o Heliópolis e ficar arrumando tudo. Na semifinal, eles compraram fogos, tudo. Se não me engano, deu R$400 de fogos, dividiram entre eles. Eles picavam papel e eles mesmo ali, só entre eles. A paixão, né? Um amor. Então, não tinha como olhar para eles na arquibancada, ver o sorriso de alguns amigos meus de infância e, de sair ralado. Teve jogos... Aramanguaça, tamo junto. Por isso que a CFBR já arrumou patrocinadores para apoiar as organizadas, porque eu sempre digo que as organizadas são as responsáveis pela festa, tá? São as organizadas que fazem a festa, que é a cereja do bolo.